Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui para o nosso terceiro encontro do nosso curso sobre agnosticismo e hoje a gente vai falar sobre física quântica. É claro que eu não pretendo dar uma aula para vocês de física quântica, que eu precisaria de ter muito mais tempo para isso, mas um apanhado mais ou menos geral e estabelecer uma relação entre a física quântica e o que nós estamos trabalhando, que é o agnosticismo, né? Então, antes da gente começar, eu quero dizer para você que, dentre a, a literatura que eu destaquei para poder fazer isso para vocês, tem algumas sugestões aqui. Para aqueles que não sabem nada de física quântica e querem descobrir, então tem esse livro aqui é, do McAvoy e do Zarat. Esse livro ele é feito assim, ó, com ilustrações, quase como se fosse um gibi, explicando conceitos de física quântica. Esse aqui, fica por dentro da física moderna, do, do Girben, ele é um livro também muito simples, ele vem, umas explicações assim, simples, uma linguagem simples, muitas ilustrações de desenho, bem fácil de entender para aqueles que não sabem nada de física quântica. Agora, esse aqui é um clássico da filosofia da ciência, né, que é a Filosofia e Ciência do Werner Heisenberg, que eu já comentei com vocês sobre esse cara e vou comentar mais hoje ainda sobre ele. Esse é um clássico, muito importante esse livro para quem quer falar sobre filosofia e física. Anton Zeninger, A Face Oculta da Natureza, que é um livro também absolutamente fantástico para que você possa compreender a questão da física quântica e das relações naturais. Esse livro aqui são de dois espanhóis, do Cassineira e do Gomes, né, que é o Mistério Quântico, né, que faz uma espécie de, como ele mesmo diz aqui, uma expedição nas fronteiras da física, né, até, explorando a questão da física quântica e até um pouco dos limites da física quântica e até onde vai. Esse é muito, muito bom. Esse livro aqui, do Max Jammer, que é A Concepção de Espaço, para aqueles que acham que o espaço ele é um imutável e uno e tal, né? Ele vai dizer que o espaço surge com o Big Bang e tal. É uma nova concepção do conceito de espaço. Muito útil e muito importante essa leitura. Michael Patch, A Matéria Roubada. Esse cara aqui, ele é radicalmente assim, um ateu convicto, né? E ele traz essas relações e as explicações tudo a partir da matéria. A matéria por ela mesma. A matéria pela matéria. É muito importante. Esse cara é muito inteligente, um livro muito bem escrito, mas muito profundo, né? Eu preciso ter um pouco mais de tempo e competência para ler. Esse livro aqui, que é uma coletânea, né? Caíram os livros. Esse livro que é uma coletânea de estudos, né? Que são estudos históricos e implicações culturais, organizados pelo Olival Freire Júnior, do Oswaldo Pessoa e do Bromberg. Esse livro aqui são vários textos, né, vários textos sobre o tema de física quântica em diversos campos do conhecimento humano, da cultura, da sociologia, da filosofia, da arte, etc. Esse livro aqui. Esse livro aqui eu recomendo também, muito fácil de ler. Eu já falei desse cara para vocês em outra aula. A Realidade Não É o que Ela Parece, do Carlo Rovelli. Ele também é um livro de divulgação científica muito importante, muito, muito bom, né? Abre muita mente para aqueles que têm alguma dificuldade de compreender e começam a partir desse livro a entender o mundo, vai enxergar o mundo de outra maneira, com certeza. Muito útil. E esse livro aqui fala do quarto paradigma, que são as implicações, né, das novas descobertas científicas naquilo que se chama de e-science, né, quer dizer, de uma ciência que se constrói a partir das relações da internet, essas coisas todas. Então são esses livros que eu estou indicando para vocês. Existem muitos outros aqui de cima, tem todos esses livros aqui de cima e esse aqui falam de física e filosofia, física quântica, essas coisas todas aí. Mas eu vou inaugurar essa aula fazendo essa aqui, ó. Essa é a pergunta. Nós vivemos uma ilusão? Essa pergunta para essa tela do Matrix aí, né? Essa pergunta pode parecer absurda, mas pode ser que não. Pode ser que não seja tão absurda assim. Então vamos à nossa aventura, à nossa jornada.
Então vamos lá. O tema hoje é física quântica, agnosticismo e física quântica. Então primeiro eu preciso fazer uma distinção para você sobre a física e para dizer o seguinte: nós vamos dividir a física aqui em duas físicas, que a gente chama de física clássica e a física moderna, né? A física clássica é aquela que você aprende no ensino médio lá, que você fez aquelas contas com o seu professor de física lá, velocidade, não sei o que, aceleração. Ela tem uma limitação que a gente trabalha com essa física para, ela funciona bem assim para eventos que trabalham com velocidades muito abaixo da velocidade da luz, as velocidades mais corriqueiras, os eventos mais corriqueiros. Eles se aplicam muito a fenômenos de grande magnitude, né, do macrocosmo. Né? É um modelo de mundo regido pelas leis mecânicas na cosmovisão do universo físico, né? Aquela que a gente chama de física newtoniana. E a partir dessa perspectiva, o universo poderia ser explicado de uma forma metafórica como a engrenagem de um relógio perfeito, cujos elementos se movem por meio de uma lei da causalidade, na física clássica. A física moderna, ela já é diferente, porque ela é capaz de explicar os fenômenos em escala muito pequenas, nas escalas dos átomos e escalas subatômicas, que são menores que o átomo, e trabalhar com altíssimas velocidades, com velocidades muito próximas da velocidade da luz. Ela surgiu basicamente como uma necessidade de se explicar o efeito fotoelétrico e a radiação do corpo negro, né? Eu vou falar para vocês aí. E ela formula algumas hipóteses sobre a natureza da luz e da matéria, ok? Essa história ela é a seguinte: tá vendo esse cara aí da esquerda, Lord Kelvin? É ele que dá nome àquela escala Kelvin de temperatura. No final do século XIX, o Kelvin chegou a pronunciar para os estudantes interessados em física de uma forma geral que ele desaconselhava as pessoas. Dizia: não precisa estudar mais física, não. Tudo que já tínhamos que descobrir, nós já descobrimos, está tudo certo, não precisa mais nada. Segundo ele ainda, ele dizia assim: existem duas coisinhas, duas nuvenzinhas, foi o termo que ele usou, que a gente precisa destrinchar, mas já já a gente dá conta disso. Essas duas nuvenzinhas eram exatamente o efeito fotoelétrico e a radiação de um corpo negro. Ele achava que ia explicar com os modelos clássicos da física. Só que isso no final do século XIX. E o que se viu é que a partir daí, desses dois eventos, do efeito fotoelétrico e da radiação de um corpo negro, uma nova física surgiu. Uma nova física, com uma nova visão de mundo. E deu origem a esse grupo que você está vendo aí, que são os principais físicos que construíram essa base da física moderna. Né? Então há uma física antes e uma física a partir daí, desse momento aí que aconteceu da virada do século XIX para o século XX. Então, mas o que é o efeito fotoelétrico e o que é a radiação de um corpo negro? O efeito fotoelétrico é o fenômeno de emissão de elétrons de algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de frequência específica. Tipo assim, você sabe aquele negocinho que acende o poste lá? Você não joga o laserzinho assim, o poste acende, apaga, não tem aquilo? Pois é. O efeito fotoelétrico diz isso. Foto é luz, elétrico é elétrico. Quer dizer, a luz capaz de fazer elétrons se movimentarem, se deslocarem de uma placa. Né? Esse efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein mais na frente. Né? Ele já se conhecia esse fenômeno, mas quem explicou esse fenômeno, a física clássica não deu conta de explicar. Só quem deu conta de explicar foi a física moderna. E foi o Einstein que explicou, e por causa disso o Einstein ganhou o prêmio Nobel. O Einstein não ganhou o prêmio Nobel por causa da teoria da relatividade. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico. E a radiação de um corpo negro é o seguinte: a gente sabe que toda cor, né, que existe de um material qualquer, na física clássica a gente estuda assim, ó, esses objetos eles emitem uma cor porque a luz branca incide sobre eles, eles devolvem para você uma frequência de onda que caracteriza a cor azul, a cor verde, a cor amarela e tal. Então depende da radiação que incide sobre ele, das propriedades físicas e químicas que emitem essa luz para você e da sua capacidade no seu globo ocular de distinguir essas radiações. Só que existem corpos que emitem radiações, como por exemplo o ferro. Né? A partir do momento que você aquece, ele passa a emitir luz. E não obedece a esse mesmo princípio. Então, quando você vê um carvão queimando, o ferro aquecido, que ele fica vermelho, depois fica laranja e tal, são exemplos bem simples sobre radiação de corpo negro. Ora, se a cor de um objeto é dado pela luz que incide sobre ele, e o corpo que esquenta?
que emite luz também. Como é que se explica isso? A física clássica não conseguia explicar. Quem explicou isso foi a física moderna. Então esses dois fenômenos aí, mais ou menos, eu estou colocando só esses dois para a gente dar um pontapé inicial aqui, inauguram a necessidade de uma nova física para explicar esses fenômenos. Esses caras aí, ó, da esquerda para a direita, o Niels Bohr, o Einstein, o Max Planck, o Pauli, o Werner Heisenberg, que eu falei com vocês daquele livro ali que eu falei, né, que é o clássico da, da filosofia da ciência, né, e Erwin Schrödinger, né, e esses caras aí são alguns dos principais nomes no começo dessa física moderna. Mas o que é essa física moderna? A física moderna a gente poderia dizer que ela tem um pouco da questão do relativismo de Einstein sobre a física de probabilidades, muito por conta de um cara chamado Boltzmann, estudando as moléculas de um gás e tal, e da física quântica. Bom, mas o que é a física quântica? Eu vou tentar explicar isso para vocês a partir de 3 princípios básicos e de mais alguns para exemplificar. Os 3, digamos, princípios seria a granularidade, indeterminismo e a relacionalidade. Não se espante com o que você vai ouvir daqui para frente. O que é a granularidade? Bom, ele quer dizer o seguinte, ó, a realidade ela pode ser tratada e representada por partículas. Então tudo o que acontece no universo tem uma partícula que explica aquilo. Por isso que ela é uma granularidade, uma partícula. Quando a gente fala de partícula, na física clássica a gente ia até aquele modelo que você tinha lá o próton e o nêutron no núcleo e o elétron na eletrosfera, não é isso que você aprendeu? O átomo, não é assim? Pois é, só que o próton ele não é indivisível. Ele é composto por partículas que nós chamamos de quarks, que são partículas subatômicas. Então, toda a matéria que é composta por isso, por prótons, nêutrons, elétrons e tal, nós chamamos de partículas bariônicas. A gente falou para você disso no encontro passado, né? Então, elas podem ser bariônicas ou elas podem ser partículas subatômicas. Aí nós temos um quadro, um modelo padrão de partículas chamadas de elementares. Os quarks up, né, esses roxinhos aí, são quarks. Ó. Quark up, charm top, down, strange e bottom. Por exemplo, um próton e um nêutron são formados por quarks up e down. Mas esse é um outro assunto, mas elas compõem a partícula elementar. Outros deles são o elétron, que você já conhece. E lembra que eu falei com vocês na aula passada sobre aquelas partículas virtuais? Por exemplo, o muon, o tau, são partículas virtuais. Né? O gluon é a partícula responsável pela união. Gluon em inglês é cola, né? Pela coesão do núcleo dos átomos. Por que o próton que está no núcleo não repele o próton? Tá? Por causa da presença do gluon. O fóton, que é uma partícula de luz. O bóson, os bósons, por exemplo, como o bóson de Higgs, aquilo que tem, aquele acelerador de partículas lá gerou o bóson de Higgs. O bóson de Higgs seria a partícula responsável pela existência da interação entre corpos através de uma força. Quer dizer, se existe uma força aplicada, quem interage para a existência dessa força são o bóson. E tem a partícula da gravidade, chamada de graviton, que ainda carece de alguma explicação e tal. Mas, enfim, todo o evento físico que ocorre, ele possui uma partícula elementar que responde por ele. Por isso, esse é o princípio da física quântica. Tudo é uma partícula. Ok? E nesse princípio também a gente vai dizer o seguinte, existe um estágio intermediário entre o que é a energia e a matéria. E isso acontece porque toda a matéria, da forma como a gente conhece hoje, ela surge instantes depois da grande explosão do Big Bang, que se formou um negócio que nós chamamos de sopa de quarks, que são aquelas partículas roxinhas que você está vendo ali, e outras partículas que estavam no meio. E essa sopa de quarks, as partículas subatômicas se interagiram e tal, e foram dando origem à matéria. As combinações, as múltiplas combinações dessas partículas foi originando a matéria. Então, tudo mais que existe no universo é uma evolução desse primeiro momento que nós chamamos de, que veio logo em seguida da explosão, que nós chamamos de sopa de quarks. O outro princípio é o princípio da incerteza, que também já abordei com vocês na aula passada, né?
E como é que isso surge? Tá vendo essa imagem que nós temos aí? O que acontece é o seguinte, eu vou tentar ser claro para você aqui. Você quando estuda um modelo atômico, como tem naquele quadrinho verde ali, ó, você tem um núcleo do átomo e tem um elétron, e tem as órbitas dos elétrons. Então, um elétron ele transita numa órbita, que é o local onde ele deve estar. Se esse elétron ganha uma energia, ele vai para uma outra órbita. Mas, meus amigos, presta atenção no que eu vou dizer. Se você tem um ponto A e o um ponto B, e você vai do ponto A para o ponto B, você trafega por esse intervalo, não é isso? Por um caminho, uma trajetória. Pois é, um elétron não é isso que acontece. O elétron, ele desaparece numa órbita e aparece na outra. Ele não passa de uma para outra. Ele não transita entre uma. Ele está numa órbita, ele some daqui e aparece aqui. Então esse intervalo do meio é como se ele não existisse para o elétron. Isso é um grande mistério. Como é que uma coisa some de um lugar e aparece no outro? Tem um personagem no X-Men, que eu até esqueci o nome, que ele representa isso. Tem até o nome desse personagem. Eu devia ter lembrado, lembrei agora, né? Que ele desaparece aqui e aparece ali. É isso que é o grande mistério do elétron. Então, você não pode... o elétron tem um comportamento estranho, você entendeu? Outra coisa é o seguinte, o elétron, a gente localiza ele na física e na química clássica por uma questão de comodidade, de facilidade. Mas para você saber exatamente onde o elétron está, você não tem como saber. O elétron ele é uma possibilidade. Quando você diz que o elétron está ali, você diz há uma grande chance, uma probabilidade dele estar naquele orbital, naquele nível e tal. Mas eu não posso dar essa certeza. Por quê? O Heisenberg vai dizer o seguinte: se eu quero saber a respeito de um corpo, eu preciso de duas coisas. Eu preciso saber da velocidade dele e preciso saber da posição dele. Mas para eu saber de uma coisa, eu tenho que afetar a outra. Para eu saber da velocidade dele, eu altero a posição. E para eu saber da posição, eu altero a velocidade. Eu provoco um choque no elétron para saber onde ele está. Então, eu nunca vou saber das duas coisas ao mesmo tempo. Para eu saber de uma, eu tenho que modificar a outra. Então, jamais eu vou ter essas informações simultâneas e com precisão. Então, há sempre uma incerteza sobre todas as propriedades de um elétron. Então, o elétron é uma figura meio, digamos, fantasmagórica nesse mundo quântico. Coisas estranhas acontecem com ele. Essa é uma. Você nunca vai saber tudo a respeito dele. Você nunca sabe onde ele está. Ele é uma probabilidade de ser. E ele desaparece num lugar e aparece no outro. Então, isso vai dizer para nós que a realidade tal qual a gente conhece, ela não pode ser tão exata assim. Ela não é exata. Ela é uma possibilidade. Assim como você vai localizar um elétron, você não localiza. Você diz, é muito provável que esse elétron esteja ali, que ele tenha tal velocidade. Mas dizer com certeza não dá. Então, tudo é uma probabilidade. Ou seja, a existência da matéria e das coisas, ela é uma probabilidade. A gente não pode dizer que isso existe. A gente pode dizer, isso tem uma grande possibilidade de existir e de ser assim. Então, a realidade deixa de ser uma experiência exata e passa determinística e determinada para ser uma possibilidade. De uma forma filosófica mais profunda, eu poderia dizer o seguinte: a vida, ela não é, ela é uma possibilidade de ser. Assim, outro detalhe. Isso é tão importante que o Werner Heisenberg conseguiu transformar isso numa expressão matemática que é essa que está aí, ΔX, ΔP, maior ou igual a h cortado sobre 2. Mas isso não interessa, é só para que você saiba que na física quântica não é uma invenção pura assim da maluquice de alguém. Ela usa uma matemática elegante para poder dar conta das suas coisas. E o que é relacionalidade? Esse é um outro aspecto muito estranho do comportamento da matéria, que é o seguinte: o que é o entrelaçamento quântico? Quando uma partícula fica muito próxima de outra partícula, elas interagem. Por exemplo, você bota um ímã perto do ímã, uma carga perto de uma carga, uma massa perto de uma massa e tal. Mas no entrelaçamento quântico, por exemplo, se você alterar as propriedades de uma partícula, a outra se altera também. Então você liga duas, eu estou falando de partículas subatômicas. Tem uma partícula aqui e outra aqui, elas se interagem.
Se você modificar essa aqui se modifica também do mesmo jeito, ok? O grande lance é o seguinte: elas estão aqui, mas se eu colocar essa partícula mais distante e essa dessa e separar as duas partículas, por alguma coisa que nós não sabemos, quando você altera uma, a outra também se altera. É. A distância, uma coisa meio fantasmagórica, né? Então, essa ideia de que as coisas se relacionam a uma distância deu aos físicos uma ideia a respeito de uma existência de um mundo, universo paralelo. Eu até falei com vocês sobre eu já até guardei. Lembra que eu falei com vocês sobre o Brian Greene, que ele tem um livro que chama Universos Paralelos? Então ele faz a partir desse momento do entrelaçamento quântico. Aí é uma coisa meio assim da galera que dá uma viajada e tal. Não, existem mundos, universos paralelos e tal. Existe um Heron aqui, um Heron no universo paralelo e tal. Eu não estou dizendo que isso não seja verdade, mas eu também não tenho prova de que isso seja, né? Mas quanticamente falando, e a partir desse fenômeno do entrelaçamento quântico, é bem possível de se admitir esse tipo de coisa. Então, haveria uma multiplicidade de universos? Ou nós só temos um único universo? Essa é uma pergunta que essa propriedade deixa aberta para a gente. Agora, tem outras coisas que também instigam a gente. Ó. Por exemplo, essa é uma das coisas muito importantes. O que é o vácuo quântico? Se você pegar a matéria, qualquer que seja o objeto que você pegou, e você for dividindo esse objeto em pequenas partes, você vai chegar lá no átomo. O átomo, ele tem um núcleo e os elétrons em volta. E o que existe entre um elétron, ou a eletrosfera e o núcleo? Existe um vazio. Só que você lembra na aula passada que eu falei para você que o Einstein já postulava que não existe o vazio? E que o vazio está cheio? E que esse cheio é de quê? No espaço, como está essa figura aí, é da energia escura, que nós não sabemos o que é responsável pela expansão do universo. E o que existe? Os vazios que existem no próprio átomo. O átomo ele é muito mais cheio de vazios do que da própria matéria bariônica. O átomo ele é muito mais o vazio do que o cheio. Tá confuso? Isso é física quântica, tá? Isso é meio complicado mesmo. Então, o conceito de vácuo do século XX ele é altamente ressignificado, porque para as teorias da relatividade da física quântica, o vácuo não é vazio. Né? Não são a mesma coisa. O vácuo está cheio de energia lá no espaço, energia eletromagnética, no átomo e tal. Então aí abre-se algumas questões que eu estou colocando para vocês aí. Ó. Será que nesse vácuo, nesse vazio, vou chamar de vazio só para ilustrar, estaria toda a energia criadora? A energia desse vácuo quântico cria a matéria, ou a matéria escura, ou a matéria bariônica, ou é a matéria que cria essa energia? Não sei. Ou, por exemplo, isso abre para a pergunta fundamental da filosofia. É o pensamento que cria a matéria? Ou é a matéria que cria a energia, o pensamento? Quem vem primeiro, o pensamento ou a matéria? A energia ou a matéria? Aí cai num campo da filosofia, muito primitivo da filosofia, que quer dizer o seguinte: se você acredita que o pensamento antecede a matéria, você tá se identificando como os filósofos idealistas. Né? Se o pensamento e a energia cria a condição material, então você vai pensar o seguinte: há alguma energia criadora. Né? Se é a matéria que gera a energia, se o primeiro elemento é o elemento material, então você está falando da existência das coisas a partir da matéria, quer dizer, é uma ideia materialista. Aqueles dessa postura mais idealista são aqueles que defendem a existência de Deus, de deuses, etc. De uma força cósmica, etc. Né? Ou seja, o elemento da energia vem primeiro, depois vem o elemento da matéria. Mas isso não é uma discussão para a gente fechar, não. Muito pelo contrário, não estou fechando nada, estou abrindo as perguntas para você ver até onde vai o incômodo que a física quântica dá para a gente. Algumas experiências, como por exemplo a experiência da dupla fenda, ela é muito importante. Eu deixei esse texto aqui para caso depois vocês queiram dar uma pausa no vídeo e dar uma lida. Mas o que é a experiência de dupla fenda?
Essa experiência feita por Young, ele disse o seguinte, ó, se você pegar, como tem naquela primeira figura pretinha lá, ó, tem lá no fundo tem um negocinho, uma bolinha verdinha. Essa bolinha verdinha, imagina que se fosse ah, um líquido se espalhando. E aí você tem a primeira barragem, que tem duas gretinhas, tá vendo? Duas valetinhas ali. E a água passa por essas duas, digamos, estreitas, essas duas fendas, e elas vão se espalhar em ondas. E ondas que criam interferências positivas e destrutivas e vão chegar nesse último aparato, que é esse maior, criando padrões de interferência construtiva, onde fica verde, e destrutiva, onde fica escuro. Ok? Então, beleza. Só que tem uma coisa: ondas transportam energia. Esse é o comportamento da energia. Ocorre que numa experiência feita por Young, por exemplo, se você jogar um elétron, ele vai obedecer a isso aí. Se você não estiver observando, ele vai cumprir, ele vai passar pela fenda e vai refletir lá no aparato e vai ter marcas no final que vão dar exatamente o comportamento desse átomo aí, desse elétron aí. Só que tem o seguinte: se você colocar um observador na fenda, o comportamento do elétron parece que ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ou parece que ele escolhe o caminho. Parece que ele fica tendo vontade própria de saber por qual fenda caminhar. Isso é estranho, é muito estranho. Mas eu não vou fechar nada aqui também não. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: quando o observador olha para o fenômeno, ele é uma coisa, quando ele não olha, ele é outra. Isso poderia abrir para você o seguinte: dá uma olhadinha, você está vendo esse vídeo agora, então ele existe para você. Mas se você for para um outro lado e nenhuma outra forma de captação dessa energia estiver existindo, esse vídeo existiria? Quando você olha para um objeto, para a natureza, ou para os prédios, para a sua sala, você está vendo essas coisas. Elas existem porque você como observador, está interagindo com elas. E se ninguém estiver interagindo com elas, elas existem dessa forma? Não dá para responder assim tão de primeira. Calma que as coisas vão evoluir. Então são coisas que a física quântica derramou sobre o campo da ciência, abrindo possibilidades e interrogações que podem parecer estranhas, podem parecer uma ilusão, mas elas são muito importantes e são fundamentais para o desenvolvimento da física, de uma nova física. Só que para trabalhar com essa física, como eu disse lá atrás, você não faz isso com uma matemática pura e simples, mas é uma matemática que a gente chama de matemática elegante, que, olha só o que eu escrevi para você, aliás, que o Bertrand Russell, que é um outro cara que tem um livro aqui em cima, depois eu mostro para vocês. Bertrand Russell tem um livro chamado Elogio ao Ócio, muito lindo, tá aqui em cima. E dentre outros textos que ele escreve, a gente tem aqui vários livros aqui nesse, aqui ó, esse livro aqui, por exemplo, que fala o amor e a matemática do Frankel. Esse livro é um livro que fala muito sobre essa questão da matemática elegante e tal. Bom, a matemática corretamente observada possui não somente a verdade, mas a suprema beleza, uma beleza fria e austera, como de uma escultura, sem nenhum apelo a qualquer parte mais fraca de nossa natureza, sem os belos ornamentos da pintura, da música, mas sublimemente pura e capaz de uma perfeição rígida, como só a grande arte pode mostrar. O verdadeiro espírito da alegria, exaltação no sentido do ser mais do que o homem, é que a pedra de toque da mais alta excelência encontra-se na matemática, tão certa quanto a poesia. Bertrand Russell. Eu não sei se dá para eu achar aqui, acho que eu não vou conseguir, mas o Russell está por aqui. Bertrand Russell está por aqui. Em algum desses. Tá aqui. Bertrand Russell, um elogio ao ócio. Esse cara fala sobre essa matemática elegante. Bom, a física clássica ela se concentra em grandes conflitos de uma época, né, de uma história, né? E a história estabelece um contexto para a sua evolução. O desenvolvimento das mentes e do mundo material cria uma condição, um contexto, uma conjectura para a evolução da física, né? E ela é necessária para integrar aquilo que é probabilístico
os modelos padrões que eu mostrei para vocês aí, da física de partículas e da física newtoniana, aquela que é determinística. Percebe então que a física clássica ela é determinística, ela é exata. A física quântica, a física moderna, não. Ela é uma possibilidade. As coisas não existem porque elas existem, elas são uma possibilidade de existir. Não há necessidade de ter uma causa para o começo. As coisas, os eventos já acontecem porque evento gera evento. Então não há um princípio organizador de tudo. Ou pode ser que exista. Essas são as fendas que se abrem aqui. Ó. Atualmente nós discutimos o problema essencial enfrentado pela física moderna, que é a unificação da teoria da relatividade geral de Einstein. Eu mostrei para vocês na aula passada o livro do Einstein sobre a teoria da relatividade geral e da mecânica quântica. Algumas pessoas dizem, o Einstein era inimigo da quântica. Não eram inimigos. Só que a teoria da relatividade geral, como Einstein propunha, e a mecânica quântica, debatiam junto com a física probabilística as novas teorias que vão surgindo. Elas dialogam entre si. Ok? Aí surgiria, né? Algumas pessoas vão dizer que a partir dessas coisas, da teoria da relatividade, da física quântica, do modelo de partículas, da física clássica, vai surgir uma teoria nova, chama-se teoria das cordas. E essa teoria das cordas talvez fosse a solução para tudo isso que eu estou colocando para vocês. Usamos analogias e experimentos imaginários para tornar as explicações mais claras para os leigos. Né? A teoria das cordas tem o potencial de criar uma teoria unificada. Ela seria talvez o santo graal da física moderna. Mas a gente também não pode dizer que a teoria das cordas ela explica tudo. Ela é uma grande teoria, muito bonita por sinal, mas ela ainda carece de muita investigação, de muito complemento, de muita matemática elegante, de muita coisa para dar conta dessa teoria. Então, de tudo isso, vamos criar uns primeiros aforismos que a gente pode falar. Por exemplo, o que nós obtemos a partir da física quântica? A realidade ela não é feita por coisas. A realidade, o nosso contorno, não é feito por essas coisas que estão aqui, mas por eventos pontuais que resultam em eventos físicos. Ou seja, coisas não existem, existem eventos físicos. Coisas não geram relações, mas são as relações que geram as coisas que a gente imagina que a gente interpreta. Os eventos que nós, através da nossa mente, transformamos em coisas. Nós coisificamos os eventos. Talvez seja por isso que haja necessidade das pessoas entenderem que eu preciso de um Deus personificado. Quer dizer, eu pego a ideia de Deus e transformo numa coisa parecida com um homem. Quer dizer, uma visão antropocêntrica de Deus. Quer dizer, o evento da energia do cosmos, eu transformo isso num elemento, né, fácil de ser assimilado pela ideia. Talvez seja isso, eu estou colocando como uma outra interrogação. Não há um começo nem um fim, não há causa e efeito. Os eventos geram eventos. Não há um evento primitivo, porque esse evento ele vem gerado de um outro evento, eventos e eventos. Não há necessidade da gente admitir que o universo teve apenas um começo, porque pode ser que ele sempre tenha existido. Pode ser que existam outros universos e nós estejamos vivendo um universo que seja resultado das transformações de um outro universo, de um universo paralelo. Eu não estou dizendo para você que isso tudo é verdade, que eu acredito em tudo, entendeu? Entendeu onde entra o agnosticismo? Pode ser, mas pode não ser. Eu não sei ainda. Então não existe o nada sem o todo. E não existe o todo sem o nada. Não existe o escuro se não existisse luz. Se tudo fosse luz, não existiria o escuro. E também não existiria o escuro se não fosse a luz, nem a luz se não fosse o escuro. Se todo mundo tivesse a mesma altura, não existiriam altos e baixos, pessoas altas e pessoas baixas. Entende? Então esses antagonismos são condição de existência. Um não vive sem o outro. Essa é uma visão dialética da realidade material. Aqueles que são opostos e antagônicos não existem dissociados. Não existe dissociados. Vamos dizer assim, vamos dar uma filosofada boba aqui. Não existe o feio se não fosse o bonito. Né? Não existe o alegre se não fosse o triste. Então você não tem necessidade de criar um adjetivo se você não tem um antônimo desse adjetivo. Compreende isso? Então não existe
a matéria sem energia, nem a energia sem a matéria. Não existe o universo sem o nada, e não existe o nada se não for o universo. Então não vai. A discussão em que ele diz, o universo surgiu do nada. Não. O universo não existe sem o nada. E o nada não existe se não for o universo. As coisas, elas interdependentes, criam correlações de dependência muito profunda. As religiões, elas surgem junto com a espécie humana. O homem surgiu, a religião surgiu. Ela é um dos pilares da evolução da civilização. Toda a história. Nós estamos num mundo hoje, vivemos o mundo como ele é hoje, e se nós vivemos esse mundo é porque as religiões tiveram um papel fundamental na evolução do pensamento. Agora veja, o cristianismo, os cristãos, entendem a vida como se fosse uma espécie de teste, né? Se você for bem aqui, você vai ganhar a vida eterna. Se você for mal aqui, você não vai ganhar a vida eterna. O hinduísmo, que é uma religião oriental, ele trata a vida como se fosse uma grande ilusão. Mas não é nesse modelo quântico. Tem muita coisa a ver. Talvez dessas religiões todas, o hinduísmo tenha, e o taoísmo tenha uma grande, digamos assim, proximidade com esse pensamento quântico. Tanto é que nós temos aqui um rapaz chamado Fritjof Capra, né, que é autor desses livros aqui, Conexões Ocultas. Esse que virou um filme, eu sugiro que vocês vejam, o Ponto de Mutação, muito importante. E esse talvez seja o principal livro dele, apesar de que eu não vejo diferença, que é o Tal da Física. E o Fritjof Capra é um cara que dentro da física não tem unanimidade. Há físicos que odeiam o Capra. E o Fritjof Capra, ele se aproxima, ele tenta fazer uma aproximação da física com essa questão hinduísta e taoísta, por isso que ele chama de o Tao da física, vem de taoísmo. O que é o Tao? Tao é o seguinte, é como se eu dissesse para você, a natureza, ela não depende de você, ela existe por si só. É como se você dissesse assim, se as pessoas morressem, se a cidade deixasse de ter vida, a natureza ia brotar aqui novamente, ia tomar conta disso tudo aqui de novo. Quer dizer, ela tem um próprio ritmo, a natureza tem um próprio ritmo, a própria vida, ela quem evolui, independente da sua vontade ou não. Isso é que nós chamamos de Tao. Tao é o caminho. Caminho. Então, essa é uma versão do Fritjof Capra, tenta uma versão mais digamos, filosófica, religiosa para dentro da física. Né? O budismo entende a vida como se fosse um sonho de Buda. Ele trata disso como um sonho para mostrar que a gente pode viver. Na verdade, tudo que acontece está dentro de um aparato que é onírico, né? É uma realidade que não se completa. Ela não tem sustentação material suficiente para dizermos que ela é assim, né? Há algum intervalo entre as coisas que a gente não se apropria dela de forma. Ou seja, para as religiões há sempre a necessidade de uma realidade paralela, mas ela é prevista, né? Previsível. Em alguns casos, como por exemplo no cristianismo, é uma realidade revelada. Quer dizer, eu preciso de que alguém revele essa vida que o cristianismo tem para te oferecer, e essa revelação se deu através da Bíblia, né? Os cristãos entendem que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, né? Então, essa é um mundo paralelo, quer dizer, a vida após a morte é uma vida que existe não aqui, mas num outro momento, num outro universo, num outro local, não sei como, mas é um universo, uma vida que não é essa, é uma outra organização de vida, um outro universo. Para a física quântica, o universo ele é pixelado, é com pixels. Por quê? Porque lembra que eu falei para você que tudo é partícula, tudo tem a menor porção. O que é um pixel? É a menor unidade de processamento, por exemplo, desse vídeo que você está vendo. Quanto mais pixels, mais perfeita é a imagem que você vê. Quanto menos pixels, mais embaçada é a imagem. Então, a realidade para a física quântica, ela é pixelada. Existem elementos e quanto mais pixels eu vou colocando, mais nítida essa realidade fica, sabendo que eu nunca vou conseguir chegar à totalidade dessa realidade. Quer dizer, e quando eu não observo esse universo, ele existe? Talvez seja por isso que algumas pessoas digam que há dúvidas sobre a existência ou não de outros universos, é porque você não observa esse universo. Algumas pessoas entendem assim. Mas aí a física quântica abre essa pergunta: existem outros universos?
Existem universos paralelos? Realidades paralelas? Pode ser que sim. Não estou dizendo que há, mas pode ser que sim. Pode ser que não. A realidade é uma virtualidade? É uma ilusão? É um sonho? Quem é Deus nesse universo quântico? Aí estão algumas fontes de informações para que você possa ver. E dizer para você o seguinte, então. Se eu não sei as respostas, eu não posso afirmar nada a respeito dessa, eu só posso levantar questionamentos. Aí está a atitude agnóstica. O agnóstico, ele não tem a obrigação de concordar, de assumir as coisas. Porque o agnóstico, ele assume que não sabe se essas coisas podem ser ou se elas não podem ser. O agnóstico sabe que o comportamento quântico, ele é estranho à realidade da forma que nós a concebemos. Ele é estranho. O universo, a realidade não é aquilo que a gente percebe. E se vocês quiserem, eu posso falar um pouco mais sobre outras ilusões que o universo aponta pra gente, que a realidade aponta pra gente. A ilusão de enxergarmos as cores, o tamanho, as profundidades, as temperaturas, tudo é uma ilusão. São maneiras como cada ser, como cada sujeito individualmente se relaciona com a realidade. Eu só posso deixar isso aberto para vocês e desejar que vocês tenham bom proveito. Na próxima aula eu vou falar sobre como Einstein entende essa questão de Deus. Ok? Um grande abraço e até a próxima.